Quais são os 5 pontos de calvinismo? Este é o assunto do nosso segundo vídeo em nossa série sobre os cânones de Dort. Eu sou Jonathan Chase, sou missionário reformado das Igrejas Reformadas do Canadá, trabalhando aqui nas Igrejas Reformadas do Brasil e servindo aqui no Instituto João Calvino. Bem, nós tratamos em nosso vídeo anterior sobre a história do arminianismo e do calvinismo. Então hoje quero tratar os 5 pontos. Primeiro, os 5 pontos do arminianismo, o que eles afirmavam e então como as igrejas responderam nos que são chamados agora os 5 pontos de calvinismo. O primeiro ponto tem a ver com a doutrina da eleição. O que é essa doutrina? A doutrina afirma, e a igreja sempre afirmava, desde os pais apostólicos, desde Santo Agostinho e os próprios apóstolos do Novo Testamento, Pedro, Paulo, João, ensinavam essa doutrina de que Deus nos escolheu. Deus escolheu quem será salvo antes da fundação do mundo. Já os separou, os escolheu, sabia de antemão quem ele mesmo converterá e salvará. Dando apenas um exemplo, Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. O ponto central aqui para os arminianos é que esta ideia de que Deus escolheu de antemão, sem consideração das obras das pessoas, já escolheu quem ele salvaria e quem não salvaria. Esta ideia parece ser injusto, ofende nossa ideia da justiça de Deus. Então os arminianos, começando com o próprio Jacob Arminius, rejeitaram essa doutrina da eleição e deram várias explicações diferentes para explicar esses textos bíblicos que tratam da eleição. Por exemplo, alguns afirmaram que Deus nos escolheu, sim, antes da fundação do mundo, mas somente porque Ele previu as nossas boas obras. Ele viu de antemão as nossas obras e, baseado nisso, ele decidiu quem seria salvo, quem não seria salvo. Outros explicaram, não é assim. Deus escolheu, antes do fundamento do mundo, escolheu apenas salvar os que iriam crer, mas sem saber quem iria crer de fato. Deram outras explicações também, mas então esse é o primeiro ponto do arminianismo. Eles rejeitam a eleição. O segundo ponto tem a ver com a expiação, que é a questão de o que foi que Cristo realizou na cruz. Qual foi o efeito da morte de Cristo? A doutrina afirmada nas igrejas, desde o tempo patrístico da igreja, é que Cristo, por sua morte, justificou os que são salvos. Romanos 5. Versículo 8, Paulo escreve: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Veja a conexão entre a morte de Cristo e a nossa justificação. Quando Cristo morreu por nós, mesmo quando éramos os inimigos de Deus, pecadores opostos a Ele, fomos naquele momento justificados pelo sangue dele. O seu sangue pagou os nossos pecados. Os arminianos, pela mesma razão, achavam isso totalmente inaceitável, porque isso tira da nossa responsabilidade a nossa salvação. Cristo já salvou os que iriam ser salvos. Então eles argumentavam, não, Cristo não morreu apenas para os eleitos, Cristo morreu para todas as pessoas. Mas sua morte só deixou a salvação possível, mas não realizou a salvação destes. Então, de uma forma ou outra, um campo ou outro vai ter que limitar a expiação que Cristo realizou na cruz. Ou vai limitar as pessoas apenas aos eleitos,
mas sua morte paga os seus pecados? Ou vai limitar o efeito da morte de Cristo, mas assim pode estender ao mundo inteiro? Então esse foi o segundo ponto do arminianismo, afirmando que Cristo morreu pelo mundo inteiro. O terceiro ponto é o pecado original. Eles rejeitaram, melhor dizer, o conceito do pecado original. Eles afirmavam que o homem, mesmo que sim, somos todos nós pecadores caídos, mas o homem ainda tem a capacidade em si, a parte da intervenção de Deus, tem a capacidade de se arrepender e crer, de achar os caminhos de Deus. Talvez, alguns disseram, talvez Deus até ajuda o homem, mas a capacidade de se arrepender tem que ser localizada no homem, porque o mesmo ponto, porque senão a decisão dependeria em Deus. E assim, na perspectiva deles, isso se torna Deus injusto em não salvar logo todos. O quarto ponto é bem parecido, tem a ver com a conversão. O que acontece na conversão? A doutrina evangélica das igrejas reformadas era que a conversão, arrependimento e conversão é o dom de Deus. Ninguém se arrepende, a menos que Deus muda os seus corações. E quando Deus intervém na vida deles e Deus muda os seus corações, Deus muda de forma eficaz. Eles podem até resistir à graça de Deus, mas não vão conquistar, porque Deus salva quem Deus determina salvar. Pela mesma razão que já expliquei, os arminianos rejeitaram essa ideia, afirmando que não, a responsabilidade, a decisão final fica com o homem. Ele pode resistir à graça de Deus até ao ponto de impedir que Deus o salve. A decisão final fica com o homem. Então esse é o quarto ponto, e o quinto ponto do arminianismo tem a ver com a perseverança dos santos ou a preservação dos santos. O ponto dos armínios é que mesmo salvo, os salvos podem ainda perder sua salvação. Mesmo regenerados, mesmo crendo verdadeiramente em Cristo, eles ainda podem cair da graça de Deus e perder sua salvação. Então esses são os 5 pontos do arminianismo. Qual foi a resposta das igrejas reformadas? Vou apenas apresentar brevemente as respostas e nos próximos vídeos a gente vai tratar cada um desses em mais detalhe. Sobre a eleição, as igrejas reformadas afirmavam a doutrina antiga de que, mesmo que isso é incompreensível para nós, o ensino claro das Escrituras é que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus escolheu quem iria salvar e Deus passou por cima dos que ele decidiu, como Faraó, por exemplo, dos que ele decidiu que não iria salvar. Sobre a expiação, eles reafirmavam que Cristo morreu para os eleitos, para os que ele já conheceu. Cristo mesmo disse em João 10, eu conheço minhas ovelhas e eu dou minha vida por elas. Então, as igrejas reformadas afirmavam essa convicção. A expiação é limitada aos eleitos, mas é eficaz. A morte de Cristo nos salva. Sobre o pecado original, as igrejas reformadas reafirmavam que o homem caiu em pecado de tal forma que por si mesmo é morto, não é capaz de procurar Deus, não é capaz de achar a verdade, a menos que Deus revela e Deus intervém e transforma o coração do homem. O homem está perdido. Efésios 2 fala sobre nós mortos em nossos pecados. Um corpo, um cadáver morto, não vai se levantar e ficar vivo, a menos que Deus revivifique esse cadáver. Sobre a conversão, as igrejas reformadas, esse é o quarto ponto, né? As igrejas reformadas afirmavam que o homem pode até resistir à graça de Deus, mas não vai impedir que Deus o salve. O que Deus determinou fazer, Deus vai sim fazer.
E finalmente a perseveração dos santos, ou a preservação dos santos. As igrejas reformadas afirmaram que o homem, não, uma vez salvo, os eleitos, os salvos, não vão perder sua salvação. Paulo escreve sobre o grande consolo que os crentes têm do que nada nos separará da morte de Cristo e do amor de Cristo por nós. Ninguém pode nos tirar das mãos de nosso Salvador. Os que são salvos definitivamente. Não é porque eles são relaxados, não é que eles chegam a essa convicção e não lutam mais. Não, o Espírito transforma o coração de tal forma que eles todos os dias lutam. E exatamente por causa disso, Deus os preserva. Então, esses são os 5 pontos de calvinismo. Se você deseja aprender mais, um ótimo recurso para consultar é os próprios cânones de Dort. Eu vou botar um link aqui na descrição para as 3 formas, o livro das 3 formas da unidade, que contém também os cânones de Dort. E também pode procurar no internet. No próximo vídeo, eu quero falar, antes de entrar nos 5 pontos, eu quero destacar dois pontos fundamentais que devemos entender antes de entender a doutrina da eleição. Eu vou tratar esses 2 pontos porque são necessários para lutar com esses 2 pontos, porque senão não vamos ser capazes de aceitar o que a Bíblia mesmo ensina sobre a salvação. Que Deus seja com todos vocês.